Boa noite. Vou convidar vocês para mais esse papo no dia de hoje. Na parte da tarde nós tivemos um encontro e agora teremos mais um encontro, desta vez com o maestro Tadeu de Carvalho. Tadeu teve sua formação com Madame Halina Biernacka, diretora do Balé Clássico de São Paulo. Na Escola Cubana de Balé, onde foi discípulo de Laura e Fernando Alonso, Amparo Brito, Dania Cristiá, Ofélia Gonzalez, dentre muitos outros. Foi assessor artístico do Ballet Nacional de Cuba durante a turnê desta companhia pelo Brasil e Mercosul. Balé Master principal da Companhia Brasileira de Balé. Atuou como chefe de inovação cultural pela Prefeitura Municipal da cidade de Ourinhos, São Paulo, onde também foi diretor artístico do Balé Jovem desta cidade. Maestro do Conservatório Brasileiro de Dança. Preparador de balé para ginastas rítmicas em clubes brasileiros e federações nacionais. É reconhecido internacionalmente como maestro de forte formação acadêmica na preparação de bailarinos clássicos brasileiros. Tadeu me diz: a dança expressa toda a proposta da minha vida. É o maior sentido que meu espírito identifica no meu caminhar neste mundo. Vou chamar para este papo para que nós possamos conhecer um pouco mais deste caminhar Tadeu de Carvalho. Aguardando a conexão. Ei, Moema. Olá, mestre. Como vai? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem, graças ao Pai. Tudo bem. Bom ver você. Igualmente, faz tempo que a gente não se vê, né? Não é? Da Então, última vez foi lá em Ourinhos, né? foi a última vez, foi lá. Meu Isso. querido, vamos começar o nosso papo por esse questionamento que você já me respondeu, mas que eu quero que você desenvolva. O que é dança Sim. para você? Bom, eu sublinho todos. A minha vida, assim, é um cotidiano, né? Vamos falar assim, num sentido geral, o que seria a dança para mim? Eu vivo esse momento na minha vida diário. Eu não vivo outra coisa. A minha vida se transformou totalmente num sentido dança do que vida pessoal, né? Todos os dias eu me deparo ouvindo piano, todos os dias eu me deparo com demi-plié, com movimentos e sempre pensando. E quando pensa que não, eu penso em alguma coisa sobre a vida, mas é muito remoto, né? Então a dança, eu acho que para todos nós que somos artistas, a gente praticamente deixou a dança entrar em nossas vidas de uma forma muito muito simples. Pelo menos para mim a dança é uma simplicidade muito grande dentro de mim, né? Eu não eu não tenho muito glamour como muitos fazem, falando bem português, claro. Muitos colocam a dança num pedestal de uma forma e se glorifica de uma maneira tão assim, grande, né? E eu não tenho esse glamour dentro de mim com a dança, porque a dança se transformou dentro de mim de uma forma natural. Então eu vivo ela naturalmente, como se fosse o meu respirar diário, como se fosse a minha
como se fosse, não, é praticamente a minha história, minha vida, meu dia a dia, né? E eu vejo muitos profissionais de dança levando a dança de uma forma como se fosse uma vírgula para alguma coisa, então sempre estão levando para algum outro sentido, nunca levando a dança realmente como ela é, né? Sempre usando a dança para seu benefício próprio em alguma situação ou outra. No meu caso, eu tento ser o mais simples possível, revelando, tirando de dentro de mim uma expressividade, ensinando aos meus alunos e ensinando aos bailarinos que estão à minha volta, que a dança é muito mais simples do que eles imaginam, né? Fazer balé é um trabalho árduo, diário, e quando você se transforma num artista, você começa a trabalhar a dança de uma forma mais peculiar, de uma maneira mais, de um sentido mais detalhado, é tudo muito mais organizado, né? Tem pessoas que levam a dança de uma forma política e eu não consigo levar a dança dessa forma, eu não consigo expressar a dança. Acho que você já me viu atuando, né? Então você percebeu que a minha dança é simples, né? Eu faço da minha carreira uma É simplicidade. orgânico, né? É um movimento orgânico, como respirar, como viver, como acordar, dormir. Faz parte. Exatamente. Eu trabalhei durante muito tempo com uns cubanos, né? Tipo, era tão normal entrar no palco, era tão comum participar de um espetáculo, era normal, as atuações sempre tinha algo, cada dia a pessoa nunca estava de uma forma, ela não atuava hoje ou amanhã igual, era sempre diferente, conforme a sua personalidade, conforme o seu dia a dia. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Então, assim, ela acaba levando para o palco a sua sensibilidade, né? Eu, por exemplo, já tive momentos da minha vida que eu tive que entrar em cena com a morte da minha mãe, por exemplo. Minha mãe faleceu e à noite ela foi enterrada às 5 horas da tarde. Quando era noite, eu estava atuando. Então, e a minha atuação tinha que ser de uma forma que o público não percebesse a minha dor, ou então o sentido que eu tinha que levar ali era uma homenagem, então, e um agradecimento. É complicado, né? Mas a gente tem que continuar. Eu continuei, né? Tadeu, como é que você foi parar no Balé de Cuba? Ah, eu fazia uns cursos antigamente, chamava Cubalé, sabe? E era feito por Laura Alonso, né? E aqui no Brasil aconteceu muitos Cubalés, foram cursos muito bons, com maestros excelentes preparadores, excelentes maestros. E aí, nem num segundo e num terceiro Cubalé, ela me notou mais. Eu acabei fazendo Dom Quixote, eu fui toureiro espada, e aí então ela me notou mais e me fez um convite se eu gostaria de ir para Havana para estudar no Centro de Promoção de la Dança em Cuba, né? Uhum. Aí então eu fui, eu fui com a cara e com a coragem para Havana, né? Foi no ano de Esses, 1999. esses cursos, eles aconteciam no Brasil aonde? No Rio, São Paulo? Onde é que acontecia esses Acho cursos? que o primeiro que aconteceu foi no ano de 1982, em Niterói. Hum. Foi o primeiro que aconteceu. Depois os outros aconteceu no Grupo Especial de Araci de Almeida, em Hum. São Paulo.
né? Na época, Guivaldinho de Almeida ainda estava vivo, né? E aí, então, sempre acontecia. E era muito legal, era muito legal. Muitas pessoas do país inteiro. E aí eu me lembro que a escola tinha andares, né? Escolas, tinha várias salas, e fazia do estacionamento um alojamento. E aí, colchão para tudo quanto é lado. Os bailarinos, tudo, tudo empilhado um em cima do outro. E era muito divertido. Aquela escola se transformava dança, respirava dança dentro daquela escola. E aí a gente acabava conhecendo muita gente. Nisso que eu fui para Havana, fiquei algum tempo e comecei a me envolver com professores, com bailarinos. E aí, então, eu passei esse tempo todo lá, voltei para o Brasil e conheci uma produtora. Quantos anos você passou lá no Balé de Cuba? Eu fiquei 2 anos e pouco, quase 3, Uhum. né? Quando eu voltei para cá, eu comecei a dar cursos pelo Brasil, comecei a fazer muitos trabalhos fora. E aí eu conheci uma produtora, chamava Matacli Produções. Era de italianos. E aí, então, dizia que queria se influenciar com pessoas que tivessem conhecimentos de balé. Foi então que eu entrei em contato com a produtora e eu falei quem eu era, que eu já tinha tido experiência com Cuba, com o Balé Nacional de Cuba, com tal. E aí eles me convidaram para poder fazer parte da assessoria artística do Balé Nacional de Cuba. Uhum. E aí, então, foi que eu me envolvi com a companhia, foi que eu me envolvi com Alicia Alonso, me envolvi com os bailarinos e na turnê Brasil e Mercosul. E foi, assim, algo... Quem conheceu Alicia Alonso não tem como não escrever a história, porque a Alicia é a dança em pessoa, um dos nomes mais sublimes da história do mundo, né? Uma das mulheres mais impressionantes, para mim, na minha opinião, porque eu via muito ela falando sobre a dança e era algo incrível, como a Alicia Alonso era incrível. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, eu nunca convivi, né? Sempre admirei, sempre procurei ver, sempre que eu pude estar vendo pessoalmente, eu procurei ver, mas não tive essa convivência maior. E a minha curiosidade é como foi o processo da visão dela na dança. Ela foi degenerando a visão aos poucos, ou como é que foi isso? Ela teve despregmento de retina, Hum, despregou, descolou, e ela tinha visão periférica. hum, Então, tudo que ela via visão periférica, pelas laterais, né? Alice Alonso não enxergava frente, era tudo branco. E ela dançava pela visão periférica. que loucura. Aí marcavam no chão alguns traçados brancos e para ela poder se localizar no palco. E como ela conhecia o repertório, assim, muito bem, era incrível porque ela se locomovia no palco de uma forma como se estivesse vendo. Só que ela não estava vendo nada, ela não via nada. E colocavam longe dela refletores para ela poder enxergar a luz, assim, o reflexo da luz, e ela ir de encontro com a luz. E aí as pessoas encaminhavam ela dentro do balé, ela mesma se locomovia, ela andava no palco, ela sabia pelo som da plateia aonde ela estava, aonde ela não estava. Eu nunca vi na minha vida algo assim.
É algo... Sempre me chamou muita atenção, porque eu trabalhei algum tempo dando dança e expressão corporal para cegos no Instituto Sim, Benjamin Constant. Então, ela era sempre foi assim uma referência, né? Em algum momento eu pensasse assim, não vou conseguir, eu ia pegá-la como exemplo. Por isso é que eu te perguntei isso, porque é uma curiosidade que eu trazia comigo. E eu aí me lembro você uma vez... fala, Oi. fala, não, Eu fala. me, eu me lembro uma vez que ela estava sentada, estava ensaiando Gisele, né? E, e aí então o corpo de baile estava fazendo a hora da passagem, sabe? A Uhum. travessia Sim, sim. das Willys, né? E, e quando terminava aquela passagem, as bailarinas faziam outros movimentos e eu me lembro que ela dizia: tem gente fora de música, tem gente fora de música do meu lado direito. E ela dizia assim, aí eu olhava assim, falei, como assim? E ela continuava, ela apontava com a mão, aqui desse lado, tem gente fora de música, aqui. Ou seja, pela maneira como os bailarinos caíam, né, com Ela os sabia pés, a gente, sim. ela percebia a musicalidade dos bailarinos. Lindo, né? Lindo, E lindo. aí, e muitas vezes ela falava até que tinha gente fora de fila, porque pela visão periférica, ela virava, ela olhava para cima, e aí ela olhava assim, a visão dela por baixo, e ela conseguia visualizar um pouco do corpo de baile, e ela conseguia ver que havia pessoas fora de fila. É, E ela, Alice Alonso, quando falava, ela gesticulava com as mãos, tudo era, as unhas dela eram unhas muito grandes e ela sempre... Alicia, quando falava, ela expressava. Ouvir a Alicia falar é sentir a dança à sua frente, a natureza viva da dança clássica pura. Quem aprendeu com a Alicia e quem esteve ao lado de Alicia, não digo particular, pessoal, como pessoa, né? Digo no sentido artístico. Quem aprendeu com Alicia, aprendeu com uma mulher que, na minha opinião, foi única e claro que muitas outras, como Maia Plisetskaya, como Galina Ulanova, sim. como, né, muitos outros nomes importantes, né? E Carla Frati, nomes importantes. Eu me lembro num festival que nós estávamos, que até a Alice Alonso, lá estava a Carla Frati, de bracinho dado com a Alicia. A Alice Alonso ensaiava a Carla Frati, balé de Gisele, então eram amigas, amiguíssimas. Carla Frati é viva ainda. É, Carla Frati é viva ainda, é. né? E eu me lembro muito bem de Carla Frati, e nesse festival Carla Frati ainda dançou, dançou, não nas pontas, mas fez como se fosse um neoclássico, se movimentava com os braços, dançou com um bailarino que chamava Taras Domitrov. Então, um, ver essas pessoas é algo, né? É algo surreal É. para o balé, para o Sim. balé, né? Conta para mim como é que foi a sua experiência com a Companhia Brasileira de Balé. Ah, é o meu xodó, né? Eu tenho um carinho tão grande pela Companhia Brasileira de Balé, porque foi um trabalho tão lindo durante tantos anos, né?
o Jorge criou, né, esse processo. A companhia já é antiga. Você fez parte da companhia, não Sim, foi? foi. Do ano Em 1967. 1968, foi quando ela foi fundada, né? Eu Isso. fazia E, parte. de, e depois ele pegou a companhia, depois de muitos anos depois, e começou a levar à frente. E aí ele me convidou para ser ballet master principal da companhia. E eram momentos muito difíceis, né, da dança, e nós lutávamos muito para que a dança pudesse sobreviver e sempre ter momentos importantes, né? A Companhia Brasileira foi para mim ainda é um dos pontos mais importantes da dança. É onde surgiu bailarinos incríveis, nomes importantíssimos que hoje estão espalhados pelo mundo, estão dançando, bailarinos como Murilo, Gabriel, que são gêmeos, né? Moacir, Rodrigo Emesmayer, Kleber Rebelo, tantos primeiros bailarinos que estão em companhias fora do país, né? Como a Melissa, por exemplo, que está em Sodre como primeira bailarina, Linda, né? sabe? Sim, então assim, a Companhia Brasileira tem uma história e viver essa história dentro da Companhia Brasileira de Balé, para mim, tem um peso muito grande na minha carreira e trago dentro de mim essa simplicidade em ser maestro principal da companhia, né? E a confiança que Jorge depositou na minha pessoa para poder, ainda hoje, né, para poder ministrar trabalhos dentro da Companhia Brasileira de Balé, para mim foi muito importante, né, porque Jorge é um grande homem na dança, é uma pessoa muito importante, então me posicionou de uma forma muito especial e eu sempre lutei pelos bailarinos de dentro da Companhia Brasileira. Me lembro como ontem, Gustavo Carvalho, menininho, pequenininho, e hoje uma grande estrela, né? Está no National Head Ballet na Alemanha. Acho que esse é o nome da Você companhia, sabia se eu não me engano. que o Gabriel também está na Alemanha? O Gabi Murilo, sim, está na Alemanha, sim, sim. está lá. Eu vi alguns vídeos dele, ele postando, e me passa um filme pela cabeça, É? porque me lembro que eles chegaram novinhos, novinhos, eles eram uma tripinha, assim, magrinhos, né? E Murilo, Moacir, eles tinham tudo. Eu me lembro que na época eles não queriam ser bailarinos, não sei o quê. Ah, eu já estou cansado de balé, não sei o que. Eu falei, não, 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 vocês vão ser bailarinos sim. E eu falava isso para eles, né? E aí eles brigavam, brigavam, e eles lutavam porque foi muito difícil, né? Os bailarinos sofriam muito, passavam muitas dificuldades, né? Como todos os bailarinos brasileiros passam dificuldades em todas as formas, né? Em todos os sentidos. Mas eu falei para eles assim: vocês, se vocês lutarem, vocês tenham certeza que vocês serão grandiosos bailarinos. Acreditem em mim no que eu estou falando para vocês. E aí, eles são grandiosos bailarinos. Bailarinos maravilhosos, né? Dá um orgulho, dá um prazer muito grande, né? Quando a gente consegue dar apoio para esses jovens e eles vão se desenvolvendo e vão caminhando e você vai ali do lado e ajuda e dá Exatamente. isso. Eu fico muito feliz por cada bailarino que passou pelas minhas mãos, ou pelas nossas mãos, né? A minha, do Jorge, Henrique Talma, e tantos outros professores que ali passaram também. Eu fico muito feliz porque cada um deles tem uma história. Cada bailarino que passou pela Companhia Brasileira de Balé tem uma história. Dentro mesmo da companhia
e depois eles continuaram a sua história. Cada qual seguiu o seu caminho. Sim. E o mais importante é que quando um bailarino cresce, ainda nos tempos atuais, dentro de outras companhias, nós que fomos maestros desses bailarinos, crescemos, continuamos crescendo junto com eles. Porque esses bailarinos, o público lembra de nós, que fomos preparadores deles, que fomos maestros deles, né? Então, é muito importante ver esses meninos atuando hoje profissionalmente. É muito gratificante. Meninos que chegaram novinhos e meninos que não sabiam o que iam fazer das suas vidas, muitos queriam desistir das suas carreiras, e eu sempre dizia, não, não, continua, não desiste, passe o que você tiver que passar, mas não desista da sua carreira. E eles continuavam, e eles lutavam. Às vezes, muitas vezes dizia, estou cansado, eu não vou conseguir, não vai dar em nada. Eu falei, vai dar sim. Continue, sabe? Mesmo que se você tiver que sentar, sente, andar despacio, ande devagar, mas não desista. Continue. O Brasil é assim mesmo. Nós passamos muitas dificuldades na dança. Infelizmente, né? Temos um país onde nós lutamos muito pela dança. Aqui eu tenho até um bailarino meu aqui, Thales Gea. Acho que a Moema até conheceu o Thales. Thales, um beijo bem grande. O Thales está na Argentina. Está na Argentina. Lindo. Vamos dar uma olhada para ver quem é que está aqui, aproveitar essa brechinha que o Thales deu para gente. Passou algumas pessoas por aqui. Para você ver as pessoas que estão aí. Dá uma olhada no seu público. Eu anunciei, né? Eu anunciei lá no Instagram que eu estaria ao vivo aqui com você, e algumas pessoas estão entrando para poder apreciar, né? Ana Luísa, beijo bem grande, Ana Luísa. Eu sempre falo assim, porque tem muitos bailarinos e muitas bailarinas que eles pensam muito no agora, sabe? Eles estão pensando muito no momento que eles estão vivendo. Eles não pensam em se aprimorarem. Eles não pensam em crescer, trabalhar, porque a dança ela é muito traiçoeira muitas vezes, né? Às vezes você está trabalhando e quando pensa que não, lá na frente acontece alguma coisa, ou você tem que deixar a dança, ou partir para o outro rumo. Depende muito da cabeça. Eu sempre costumo dizer que a personalidade da pessoa sempre estraga a carreira da bailarina. Se a pessoa não tiver um equilíbrio emocional para poder levar a dança de uma forma séria e honesta, a dança acaba derrubando ela, porque as exigências que a dança tem dentro do mercado, a própria dança em si tem muitas exigências, e se a bailarina não tem autoconfiança para poder crescer e evoluir, ela não atinge nenhum objetivo. Se ela não ouve o seu maestro, se ela não ouve os seus maestros, ela não atinge nada, ela vai ficar vagando. E ela pula de galho em galho, ela está numa escola aqui, quando pensa que não, ela está numa escola lá, e ela vai aqui, vai acolá, e fica assim, feito uma barata tonta. Ela não presta atenção que existe passos, degraus para poder ser administrado em suas carreiras, né? Por isso que a dança é muito complexa, o bailarino precisa ter esse entendimento em sua carreira. Ouvir. Eu sempre digo que bailarino tem que ouvir. E muitos bailarinos não ouvem, fazem o que querem e o que bem entendem.
É isso aí. E como é que foi em Ourinhos, Tadeu? Você acabou ficando lá, a companhia, você foi com a companhia voltou e você ficou lá com um cargo bonito e fazendo um trabalho lindo no grupo jovem de Sim, lá. eu fiquei quase 6 anos lá. A Companhia Brasileira foi, Uhum. e aí então Jorge falou: vamos voltar para o Rio de Janeiro. E aí eu fui enrolando, enrolando para falar. Fui enrolando, fui enrolando, enrolando. Aí chegou num jantar, eu fui conversando, mas o Jorge já estava percebendo alguma coisa. E eu falei: olha, eu não vou voltar, eu vou ficar. Ele sentiu bastante, mas eu disse para ele que eu precisava caminhar um pouco com as minhas próprias pernas. Eu precisava fazer um grupo, eu tinha muita vontade de administrar artisticamente um grupo. E eu tive muito apoio de muitas coisas na cidade de Ourinhos para poder fazer um trabalho. Chegou uma época que eu tinha um elenco de quase 50 e tantos bailarinos. Era um elenco grande. Mas esse elenco foi se diluindo pelo sentido financeiro, porque também nós passávamos por muitas dificuldades políticas, né? Então, sabe como é que é, né? Sempre quando envolve o lado político, sempre é complicado, né? Para atuar na dança, né? Mas eu fiz um trabalho muito bonito, fiz excelentes bailarinos, trabalhei com excelentes bailarinos, recebi bailarinos de todo o território nacional, também recebi bailarino que veio dos Estados Unidos trabalhar comigo, ficou um tempo comigo. Fiz um corpo de baile muito bonito, muito interessante. Começamos a trabalhar de uma forma muito especial, começamos a trabalhar estilos, começamos a trabalhar uma forma de aula de balé, uma forma de entendimento de dança, e todos começaram a compreender e todos levaram a dança por aquele caminho. Quando nós entrávamos dentro da sala de aula, eu dizia que era um pedacinho da dança do país que estava ali dentro à parte. Não sabíamos, não falávamos que estávamos em Ourinhos, nem que estávamos em nenhum lugar. Apenas dizíamos: aqui dentro nós somos um pedacinho à parte. E vamos continuar trabalhando e vamos continuar lutando para poder levar a dança, porque é muito difícil, né? Mas o meu contrato acabou e eu voltei para o Rio de Janeiro e aqui estou. E me diz uma coisa, como é que foi essa experiência de dar, como é que é essa preparação para ginasta? Você dá aula de balé para preparar o corpo das ginastas, como é que é isso? Eu não tenho nenhum conhecimento nessa área, como é que faz isso? Vou começar do início. Quando eu cheguei em Cuba, eu vi que tinha alguma coisa estranha. Primeiro eu observei que, primeiro assim, esses bailarinos giram muito, saltam muito e fazem coisas fenomenais que como conseguem fazer isso? E aí então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa a mais ali. Aí foi que eu descobri que existia um trabalho direcionado de dentro da GR e dentro da ginástica artística, voltado para dentro do balé. Hum, Criou-se um trabalho dentro desse processo. E então eu comecei a fazer esse trabalho. E eu via que era muito interessante esse trabalho à parte, além do balé. hum, É dividido, é assim, há um trabalho, digamos assim, a aula de balé clássico é uma coisa e os ensaios são outra. Além da parte de balé que está aqui, antes disso, há um grande preparo para poder chegar na aula de balé. Nenhum bailarino chega na aula de balé despreparado.
todos chegam preparados. E essa preparação é longa, são muitas horas, é uma carga longa para depois chegar na aula de balé. Isso pode acontecer durante o dia todo. E aí depois são os ensaios. E aí então eu comecei a desenvolver esse trabalho também. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, havia um preconceito tão grande, porque, tá misturando esporte com balé. Eu falei, opa, pera lá, ninguém está misturando esporte com balé aqui. Estou dando ao bailarino um preparo para ele poder transformar o seu físico, ter força, ter agilidade, explosão, elasticidade, entendimento físico para poder entrar dentro de uma aula de balé. Sim. Entende? Agora tem a Progressive Ballet Technique, né? Que é o PBT, que ontem eu até conversei com a Renata Gouveia sobre essa prática, que vem a ser exatamente isso que você está falando. Isso. E eu também trabalhava preparando o bailarino através da expressão corporal, para depois ir para a técnica do balé. Então, os resultados sempre eram bem melhores, né? Mas aí eu pensei assim, as ginastas também faziam aula de balé, as ginastas rítmicas, artísticas. Fazem. Elas têm como coração, elas têm como principal a aula de balé. É muito importante dentro da ginástica rítmica. E então, o que aconteceu? Uma pessoa, uma amiga minha, búlgara, Yordanka Zarkova, começou a me observar e ver que eu tinha algum biotipo de entendimento que a agradava. E então começou a observar o meu trabalho de preparação física para bailarinos durante muitos anos, mais de 10 anos. Eu sou amigo dela durante todos esses anos. E a vontade dela era me colocar dentro da GR. E aí então aconteceu. Hoje eu dou aula para ginastas. Dou aula de preparação e dou aula de balé também para ginastas rítmicas. Estou sempre trabalhando com elas. E elas são incríveis. Elas são incríveis. É impressionante como novinhas criam uma agilidade, uma facilidade para poder fazer todo o mecanismo físico, mas ainda necessita muito balé, ainda ser bem bastante aprimorado dentro da GR brasileira. E aí a gente está lutando para que isso aconteça. Né? Vamos levando esse caminho pela dança e tentando levar. Porque o trabalho de ginástica rítmica é muito belo, é muito bonito. Eu acho que é artístico. É muito bonito mesmo. Eu sou apaixonada pela ginástica rítmica e artística, né? Porque tem uma diferença. Sim. Eu tenho viajado também pelo país, né? Pelo menos antes da pandemia, fazendo esse trabalho em Aracaju. Conheci a seleção brasileira de ginástica rítmica, também muito linda, meninas muito bonitas. Passei por clubes também. Estou agora trabalhando com um clube na Bahia, em Salvador da Bahia. Estou trabalhando com um clube em Maceió também. E estou fazendo um trabalho também, atualmente, com a Avança Bahia, que se chama, da Federação Baiana de Ginástica Rítmica também. No penúltimo final de semana, eu dei aula de balé clássico para quase 300 pessoas online. Eita! Eu nunca dei aula para tanta gente na minha vida. E aqui, como é que você está nesse período agora pandêmico, já que você falou? Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Tá bom.
Como é que você está? O que que você está fazendo? Além dessa aula para 300 pessoas, o que mais você vem fazendo, desenvolvendo? Como é que está esse período para você? Bom, eu estou com uma plataforma, né, de preparação física para bailarinos, que eu dou aula todos os dias pelo Conservatório Brasileiro de Dança. Voltei para o Conservatório Brasileiro de Dança, né, aqui no Rio de Janeiro. Estou trabalhando novamente com a escola, com as mesmas pretensões que era no passado, né, com a vontade dos mesmos objetivos e tentando lutar pelos mesmos objetivos, né? Tenho dado aula nessas plataformas e todos os dias eu tenho bailarinos brasileiros, tenho bailarinos estrangeiros, e engraçado como foi longe esse trabalho de preparação física para bailarinos, foi longe. Eu não imaginava que fosse criar essa proporção assim, né, de tantas pessoas gostarem do trabalho. E o melhor de tudo não é somente gostar do trabalho, é ver melhoras. Porque pegou num momento onde eles estavam com dificuldades de aulas de balé e a aula de preparação física veio a enxertar essa proposta de trabalho de balé deles por causa das aulas de balé que não tinha, e todo mundo ficou desmotivado, e aí muitos começaram a fazer aula de preparação comigo, e aí começou os Estados Unidos, Chile, El Salvador, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Portugal, muitos bailarinos de tudo quanto é lugar, Croácia, sabe? De muitos lugares começaram a fazer esse trabalho. Esse trabalho que você está fazendo, você está mantendo em dias regulares, hora regular? Como é que é isso? Sim. Segunda, quarta e sexta eu dou aula às 2 horas da tarde. E nas terças e quintas, 4 horas da tarde. É a mesma turma. Só nas terças e quintas eu dou aula às 4 da tarde, porque às 2 horas eu começo a fazer um trabalho à parte, dentro do conservatório. Então não dá para fazer esse trabalho 2 horas. Então, mas a segunda, na quarta e na sexta são às 2 horas da tarde, né? A Júlia Dias perguntou uma coisa ali. Em quanto tempo de preparação já sentimos as mudanças no corpo? Olha, para valer mesmo, uma mudança mesmo, são 3 meses. 3 meses dá para notar uma mudança muito grande. Na primeira semana, na segunda semana, já se nota alguma coisa começando a trabalhar. Nas primeiras 2 semanas. Essa preparação, ela é feita no chão, ela é em pé, ela muda? Todas as formas, Moema, de todas as formas. No chão, em pé, na barra, com o companheiro, a ajuda do companheiro, com elástico, com peso, de todas as maneiras que você pode imaginar. Qualquer tipo de objeto que tem assim, a gente usa para poder fazer o trabalho. É bem interessante. Com bola, com arco, com tudo, tudo. Corda. É uma coisa assim muito cheia de invenções assim, que dá para criar e a gente fazer o trabalho de preparação física. É muito legal. Eu tirei de dentro do balé, né? É de dentro do balé clássico que eu tirei as ideias, né? Porque eu via que os ginastas tinham esse trabalho e era legal, as combinações eram interessantes, e eu falei assim, que interessante, é muito parecido com o balé, então por que eu não posso fazer o mesmo? Aí então eu comecei a criar novos exercícios, novos caminhos, novos horizontes, e aí chamou a atenção da GR. Uhum. E aí, e o mais legal é que eu uso música, né? Na aula de preparação, eu uso música. Com contagem também ou não? Sim, a gente faz a contagem do exercício e tal,
né, musicalmente falando, em séries, mas eu uso a quantidade de tempo musical. Uma música que dura 2 minutos e pouco é o tempo do exercício. Somente o lado direito e depois eu repito a esquerda. Às vezes tem música que tem 3 minutos e pouco e eu dou combinação dos 3 minutos e tantos de exercícios. Baterias de abdominais que duram aí de 1 minuto e meio a 2 minutos e tanto. Às vezes uma elasticidade de colocar uma bailarina para abrir as pernas, 5 minutos na posição, de 2 a 5 minutos na posição. É um trabalho bem árduo. É um trabalho bem árduo. A pessoa tem que ter muita boa vontade para querer fazer, né? Você já chegou a ver alguma coisa lá no meu Instagram? Não vi, não vi, não. Eu não vi. Tem alguns vídeos lá, se você quiser fazer uma visita lá uma hora. Eu vou querer dar uma olhada, porque eu gosto sempre de saber, de aprender, de conhecer. Eu sou um bicho muito curioso. Parecido com a Doninha. Uma vez a dona Tânia dizia que eu parecia uma Doninha, porque eu ficava fuçando tudo. E o nosso tempo aqui, para ver como é que nós estamos na contagem. 8h42. 46 e 8. Tá. Então, estamos quase chegando, porque eu não gosto de arriscar ir até o finalzinho, porque eu já perdi 2 lives e aí eu não consigo deixar registrado, entendeu? E o meu interesse é deixar o registro para ver se lá na frente eu consigo fazer um documentário, uma coisa qualquer sobre a dança. Né? Sim, bastante legal essa sua ideia, tá chamando as pessoas para bater um papo, principalmente no momento de isolamento que as pessoas estão, né? Sozinhas em casa, então é super interessante chamar as pessoas. E, na verdade, eu comecei a perceber que a dança estava começando a ficar muito esquecida. As pessoas muito voltadas para aquilo que você falou no início da live, né? A dança estava sendo deixada meio de lado. Então, eu resolvi levantar esse projeto para que a gente deixe um registro que existe dança, né? E que a dança precisa ser olhada com uma visão um pouco mais ampla do que ela representa. Né? Que as pessoas olhem a dança de uma forma como é a dança, em sua própria natureza. Porque é muito complicado você trabalhar a dança de uma forma política, é muito difícil. Eu entendo a importância de você ter o momento exato de fazer as coisas, de você estar na hora certa, no lugar certo. Eu entendo perfeitamente sobre tudo isso. Mas o artista que trabalha com dança, ele sempre espera apoios, né, das pessoas, ele sempre espera o reconhecimento do seu trabalho. Ao longo da minha carreira, eu agradeço ao público brasileiro, ao público estrangeiro, todo o apoio que me dão em relação ao meu trabalho. Eu agradeço muito, né? Foi uma jornada difícil, foi um caminho muito duro, não foi um caminho fácil, acho que não é fácil para ninguém, mas eu falo por mim, no meu caso, eu tive uma carreira muito difícil, muito complexa. Passei muitas dificuldades, né? Como todos os bailarinos brasileiros passam suas dificuldades, eu passei também as minhas, da minha forma. Então, que os próprios profissionais de dança de nosso país comecem a reconhecer os profissionais brasileiros, os seus companheiros que estão à sua volta, porque nós somos uma nação. E sendo uma nação, nós temos uma arte que se chama dança dentro de nosso país, que tem uma tradição. Nossa tradição é dura, mas nós temos uma tradição de balé dentro do nosso país. Nós temos no Rio de Janeiro, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é uma tradição linda de balé. E tem que ser respeitada, tem que ser preservada. Os profissionais de dança têm que preservar uns aos outros, agradecer uns aos outros. Tem que começar a
a valorizar os profissionais de danças do seu país, começar a dar incentivo aos profissionais que estão começando a surgir, né? Então, eu vejo muita rivalidade onde não há necessidade. Então, eu vejo muitas histerias onde não há necessidade de ter isso. Dança não é competição. Se for para ter uma competição, como existe competição de dança, que seja uma competição sadia, que seja uma competição para aprendizados, que seja uma competição para que os bailarinos possam crescer e não adoecer. Porque muitas vezes eu vejo muitas coisas, bailarinos se adoecendo por causa de uma medalha. E não é uma medalha que vai fazer ele um primeiro bailarino, nem aqui, nem em lugar nenhum, mas é a sua atitude diária que vai te fazer um grande bailarino. Essas atitudes são muito importantes dentro das suas vidas. Ser um grande bailarino requer muito aprimoramento pessoal, vontade, ouvir e trabalhar diariamente. Isso pode atingir grandes objetivos. Que lindo, Tadeu. Lindo isso aí. Um belo depoimento. Eu quero te agradecer bastante você ter aceitado o meu convite. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por você como pessoa e por você como profissional. Eu vi você trabalhando, eu nunca vou esquecer que ele tem um ensaio de Noite de Valpurgas, que eu fiquei ali do teu lado, e eu, Burila daqui, Burila dali, nossa Senhora, que coisa linda de assistir, muito bonito de ver o seu cuidado com as minúcias, eu gosto muito disso. Eu sempre fui assim, quando eu ensaiava, quando eu era ensaiadora, quando eu era assistente, eu sempre fui muito exigente nas minúcias, porque eu acho que elas são fundamentais para a cena. Então, quando eu vi você fazendo isso, eu falei, como é bom assistir, como é bom ver esse tipo de respeito pela arte, né? De amor, de respeito, de dedicação. Você falou de Noite de Valpurgi, esse balé eu não vou esquecer nunca na minha vida. Não é? Foi o balé assim que mais mexeu comigo emocionalmente. Eu amo a dança, eu acho a dança muito especial no meu dia a dia. Mas Noite de Valpurgi tem um caráter, né, e uma esfera muito própria e eu tenho um sentimento muito especial para com esse balé. Esse balé é muito interessante, muito, muito, muito. Mexe muito com o emocional das pessoas, o lado sensual da pessoa. A pessoa, para poder fazer esse balé, tem que ter uma experiência muito grande na vida. É muito lindo, é um espetáculo belíssimo. Então, meu querido, a gente vai precisar se despedir, porque eu vou fechar aqui a tempo de gravar. Eu quero agradecer ao público que está aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Eu que agradeço o seu convite. E muito agradecida mesmo. E vamos deixar esse registro para que as pessoas depois possam ver e seguir, e ouvir, e aprender, e dar continuidade às coisas, não é? E que Obrigado, a gente termine, que acabe logo essa pandemia, para a gente voltar para o teatro, voltar para a sala, não é? Já deu. Apesar que eu estou dando aula presencial, mas tá difícil ainda. Daqui a pouco vai passar, né, meu querido? Vai passar. Beijo grande para você. Um beijo a todo mundo, muito agradecido às pessoas que passaram por aqui e deixaram o seu carinho.